talvez eu tenha a solução para fazer aquela tua ideia sair do campo da imaginação e virar realidade em muito, muito pouco tempo. Essa é a bolha que me fez ter o meu primeiro negócio que me gerou lucro. Lembra da última vez que tu teve uma ideia de negócio, um evento que tu queria fazer, talvez, uma festa, uma ação, seja o que for, né? Só que você queria ter tirado do campo da sua imaginação, né? Que poderia ter te trazido algum resultado, seja ter mais motivação, mais alegria, ou resolver algum problema, ou mais dinheiro, se fosse uma ideia de negócio, e simplesmente não aconteceu. Tu não sabe explicar direito por quê, e talvez, inclusive, tenha lembrado agora, que já faz muito tempo que teve essa ideia, né? Talvez anos. Olha, eu acredito que uma das causas, mas só que do meu ponto de vista maior, o motivo que mais impede as pessoas de realizar qualquer tipo de projeto é um motivo que não é tangível, né? Ele é invisível aos olhos. As pessoas normalmente acreditam que o que fez elas não, o motivo que fez elas não realizarem aquele projeto foi aquelas mesmas coisas de sempre, né? Falta de dinheiro, falta de estrutura, falta de equipe, gente qualificada, ferramenta, tecnologia, enfim. Principalmente para quem está começando, né? Esse é um motivo que ataca principalmente quem está começando, mas muita gente que também já está na estrada há bastante tempo e muitas vezes até as pessoas que já estão lá bem no topo, né? Mas principalmente quem está começando, eu acho que esse é o motivo, né? Ah, e é um motivo gigante que, se ele for eliminado, pode mudar tudo, né? É, pode, pelo menos para mim, mudou tudo, mas mudou tudo mesmo, né? Mudou tudo mesmo. Eu disse né, que essa bolha, se tu estourar, né, tu pode executar, né, em um ano o que 97% não executa, e executar em um mês o que 97% não executa em um ano, né? E eu acho que eu fui até como é que eu posso dizer? Eu vou te falar que quem consegue eliminar essa causa, cara, tem gente que não elimina essa causa e tem um atraso aí, não faz em décadas, sabe? O que muita gente faz em mês, décadas, não faz em décadas, tá? Então eu acho que isso aqui é uma coisa extremamente importante. Essa não é a maneira de realmente tratar disso, mas isso, de certa forma, elimina esse problema. E do que a gente está falando? A gente está falando do ego. O ego, né? Ele mesmo. Eu não tenho uma definição muito boa, não sei, talvez se também é a mais certa, mas do meu ponto de vista, o ego, né, é o que a gente é o que a gente quer construir como a nossa imagem, né? É, então, o ego ele tem medo de muita coisa, né? Tem medo de não ser um profissional adequado, um profissional suficiente, né? Medo de errar, medo de julgamento, medo de se queimar na sociedade, né? Se queimar na internet, se queimar no mercado, enfim, né? O ego é aquela construção da que a gente quer que as pessoas enxerguem da gente mesmo, ou pelo menos parte do ego é isso, e, e sempre quando a gente vai fazer alguma outra coisa, a gente pensa muito nisso. Só que o problema é que grande parte das vezes que a gente pensa nisso, e a gente pensa sempre muito, mas a gente pensa inconscientemente, né? Então, eu tenho certeza que isso atrapalha e atrasa o processo em muito, né? E ele tem medo das coisas que são as melhores coisas para quem tem e quer executar algum projeto, para quem quer empreender, que é o medo de errar, né? É muito importante errar. Quando a gente erra, a gente aprende com o erro, né? A gente passa a não se surpreender com aquele erro. Eu sei que isso parece de praxe, parece uma coisa que, pelo menos para mim, parecia uma coisa assim, como é que o erro vai ser bom? Ninguém gosta de errar, é horrível errar. Claro que ninguém gosta, mas só que o, o, o benefício que isso gera é muito bom, né? Então a gente não pode se deixar se basear pelo prazer que aquela ação vai nos dar no momento, mas pela consequência que vai gerar. Um erro não gera prazer nenhum, mas no longo prazo, no médio prazo, ele gera um resultado muito bom. Vou pegar um exemplo, né? Pensa numa corrida, tá? Então tem dois pilotos que estão se preparando para essa corrida, entre vários outros, mas vamos pegar o estudo de caso dos dois.
E um deles é o cara que basicamente é considerado o azarado, né? Ele é o cara que já aconteceu tudo que posso imaginar de ruim, já aconteceu com esse cara com relação às corridas, né? Tudo que pode acontecer com um piloto. Então, acidente, problema mecânico, investida agressiva dos outros corredores, né, para cima dele, em plena corrida, assim, né? Enfim, tudo, praticamente tudo. Sempre que essas coisas acontecem com ele, né, ele e a equipe dele eles se reúnem e tentam entender o que aconteceu, como é que eles podem evitar, né, eles tentam entender para aprender, acabam aprendendo com aquele erro para tentar evitar. Então aquele cara agora já está preparado, né, ele tem no mínimo uma solução, tem às vezes tem duas ou três coisas que ele pode fazer para resolver aquele problema se ele passar de novo por aquilo ali. E aquilo já não surpreende mais, né? Sempre quando alguém nos xinga ou nos ofende, a gente não estava esperando, a gente nem consegue reagir. Não sei se você já reparou isso, mas porque a gente não estava esperando. Então quando a gente está esperando por alguma coisa, a gente consegue se preparar, a gente consegue reagir de maneira mais assertiva. E esse cara tá assim, tá? Esse é o piloto 1. O piloto 2 é o cara que é o piloto, aos olhos da maioria, é o piloto perfeito. Por quê? Porque ele nunca erra. Só que o problema é que ele também nunca errou. Ele é um cara que acaba treinando pouco, acaba arriscando pouco para não errar, né? Para continuar mantendo o status dele de cara que não erra, de cara que talvez não perde corrida e tal. Alta performance, do ponto de vista dele, é isso. E com toda certeza isso prejudica ele, tá? Porque simplesmente ele tem a maior probabilidade de errar e não estar preparado para resolver o problema que aconteceu. Então é o seguinte, eu não preciso terminar com esse exemplo para identificar quem tem a maior probabilidade de vencer um campeonato, por exemplo, né? O cara simplesmente despreparado, alguém, sei lá, acontece um problema com ele lá, ele simplesmente não vai saber o que fazer. E eu vou te falar que o cara que coleciona erros, o cara que coleciona derrotas, coleciona fracassos, esse cara é o cara mais bem preparado. Esse cara é o mais bem preparado, com toda certeza, né? É... Então, né? Eu sei que eu sei algo para, entre aspas, né, eliminar o ego nesses tipos de situação. Quando tu quer investir em algum projeto, quer realizar alguma coisa. Pelo menos funcionou comigo, tá? Funcionou para mim, né? Me fez ganhar dinheiro com o meu primeiro negócio, pela primeira vez. Então foi algo sensacional para mim, né? Eu simplesmente executei meu projeto com... Como é que eu executei meu projeto? Eu executei ele como um protótipo. Essa é a sacada. Eu executei ele como um protótipo, um MVP, uma versão beta. O que é isso, né? É o que as empresas usam, né? Elas fazem um produto, um serviço, um software, mas esse software não está 100% pronto, ele está em fase de desenvolvimento. Então pode ter erro, pode ter bug, pode ter alguma falha, vão acontecer erros, entendeu? Mas ele já está no mercado, eles já colocaram no mercado, né? Os erros são previstos, entendeu? Faz parte do processo os erros numa versão beta, porque a ideia é justamente essa, é botar no mercado para que o cara entenda que tipo de erros ele pode ter e de que tipo de testes ele pode fazer para recolher um feedback de quem está usando aquele produto, serviço, ou participando daquele evento, ou trabalhando naquela empresa, enfim, para ele melhorar o processo, né? Uh, isso parece um cenário opcional, né? De tu prototipar, de tu fazer uma versão beta, só que do meu ponto de vista, todo negócio, todo projeto, produto, serviço teria que nascer em versão beta e morrer em versão beta, né? A gente está falando de eliminar os erros, cara. A gente está falando de realmente eliminar os erros, porque num projeto em versão beta, um protótipo, os erros são esperados. Se eles não acontecerem, isso vai ser um resultado ruim, né? Então, neles, tu espera que aconteçam os erros. Então, tu vai acabar se tornando os erros parte do processo. É parte do processo. Deveria ser desde sempre, mas essa maneira, eu acho que é a maneira que mais se aceitam erros, porque faz parte do processo, desses processos de versão beta, processo de prototipação. E em contrapartida, né, tu vai fazer as pazes com teu ego, porque ele vai entender que faz parte do processo e ele vai se preocupar com isso. Se errar, né, tu vai poder, entre aspas, defender a ideia pro teu ego, dizer que não, faz parte do processo, né? Então, a ideia era errar para que daqui uma próxima vez
ou na versão oficial, ou na outra empresa que a gente quer implementar, ou na outra festa, ou no outro projeto, ou no projeto, no evento do ano que vem, a gente fazer sem cometer esses erros aqui. Então, cara, cria teu protótipo, cria tua versão beta, cria teu MVP, tá? Do teu projeto. Hoje mesmo, cara, reúne as pessoas certas, pessoas que vão te ajudar a gerar velocidade para execução dessa tua ideia e bota isso para rodar, cara. Isso fez com que o meu projeto saísse do campo da imaginação e virasse realidade. E pode fazer com que o teu possa virar também. Beleza? Corre, cara, vai executar isso daí.